Ma'at, que procedia o juízo final. O coração de carne que todos possuímos era o que denunciava a pessoa diante do julgamento. Quando a deusa Ma'at perguntava como foi sua vida, o coração de carne denunciava os seus pecados, mas um coração de pedra ficaria calado. Certo. Então, ter um coração duro como pedra era a segurança de que nada iria lhe acontecer no juízo, independente do tipo de vida que levou nessa terra. Por isso colocavam o coração de pedra. E isso tem uma aplicação bíblica. Sim, a Bíblia fala que Faraó tinha o coração duro como pedra e por isso não atendia à voz do Senhor. Isso é incrível mesmo. Quando se ouve uma explicação assim, as coisas vão ficando cada vez mais claras. E eu me lembrei agora mesmo do texto de Ezequiel, capítulo 36, 26, onde diz o seguinte: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O texto é bem claro. Nós já possuímos um coração de pedra. Deus não coloca em nós um coração de pedra. Somos nós mesmos que no uso do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, tomamos as nossas decisões, fazemos escolhas e assumimos uma posição de resistência aos apelos de Deus. Ou seja, é exatamente o contrário do que alguns afirmam. Deus não endurece o coração de ninguém. Viu só como a ciência e a Bíblia não são oponentes? Uma ajuda a entender a outra. Agora vamos ver como a arqueologia, que é uma ciência, nos ajuda a entender até alguns detalhes sobre o caráter de alguns personagens da Bíblia. Por exemplo, encontramos em Gênesis 31, 19, e eu quero convidar você a ler, Gênesis capítulo 31, verso 19. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E agora Labão sai atrás da sua filha Raquel para reaver os ídolos. Raquel era a esposa de Jacó. A questão é a seguinte: Raquel era idólatra? Uma adoradora de ídolos? Por que Labão queria tanto aqueles ídolos que Raquel levou? Eu tenho uma cópia de um tablete aqui, semelhante aos que foram encontrados na cidade de Tel Mardik, que ficaria na Síria. E em Tel Mardik há recibos como este, datados do período de Abraão, e esse tablete, como recibo, nos mostra um costume curioso da época. Quando alguém comprava uma terra na mão de outra pessoa, ganhava como recibo de propriedade, como certificado ou escritura, um ídolo, uma pequena estátua. Quando você tinha uma terra e a pessoa que vendeu lhe dava uma estátua, um ídolo. Você, de posse daquela estátua, era o dono. Era quase a escritura da Quase a escritura da época. E curioso, então, que se você tivesse os seus ídolos roubados, a pessoa que tomava posse dos ídolos, assim se tornaria também dono das suas terras. Certo. É isso que está escrito nesse tablete. Curioso que a Bíblia conta que quando Jacó veio da casa de Labão, o seu sogro, Raquel roubou do pai os ídolos. E Labão, por sua vez, foi correndo atrás para tentar reaver os ídolos ou as estátuas. Lendo a Bíblia assim, de modo apressado, temos a impressão de que ela fez isso por motivação religiosa. Mas agora nós sabemos por esses tabletes que a motivação de Raquel não era religiosa, mas econômica. Ela queria fazer de Jacó o dono das terras do seu pai Labão. Viu só que maravilha quando nós unimos ciência e Bíblia? Eu volto a repetir, a ciência não pode ser inimiga da Bíblia. Ambas têm o mesmo autor, que é o próprio Deus. A Bíblia é a verdadeira e única fonte de sabedoria. Aliás, como está escrito lá em Provérbios, capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. É por essa razão que mais um ponto para a Bíblia. Bom, nós falamos bastante aqui a respeito de Faraó, de tempos antigos. Vamos ir um pouquinho mais para perto. Da época de Jesus, o que você tem assim de interessante para nos apresentar? Nós temos, por exemplo, vários vasos de barro como esse que eram usados para guardar perfume.
Você nota que era pequeno. Isso explica, ele é pequenininho porque os bons perfumes são nos pequenos frascos. E isso já vem desde a época de Cristo. Aliás, me recordo agora que Maria Madalena, certa vez, ungiu os pés do Salvador com um perfume. E era um perfume muito caro. Possivelmente o vaso que Maria Madalena usou não era grande, mas era pequeno como este. Ele está quebrado, esse aqui, evidentemente. Esse é original, data de 2000 anos. Esse não é réplica. Esse não é réplica. E aqui a sua ponta era fechado como se fosse uma ampola. A pessoa quebrava e derramava o perfume. E esses perfumes só poderiam ser comprados com o dinheiro. Essa moeda, na época, é também moeda original da época de Cristo. É um denário que traz o rosto de Augusto César. Tem alguma citação que você gostaria de fazer da Bíblia de denário? Sim, Jesus fala, por exemplo, numa das certas ocasiões que lhe perguntaram se era correto dar tributo a César, ele tomou um denário em suas mãos, uma moeda como essa, e apontando falou de quem é o rosto que está aqui. E você note que aqui realmente há o rosto do imperador. Todos responderam de César. Então vem a famosa frase de Cristo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Além dessa, há outras moedas. Por exemplo... A mais antiga que você essa tem. aqui, e é curiosamente a mais antiga. Ela é de Herodes, o Grande. Essa moedinha que nós temos aqui na mão data da época em que Jesus nasceu. Também aquele Herodes original, aquele Herodes que mandou matar as crianças em Belém, durante aquela carnificina terrível que é narrada nos evangelhos, mandou cunhar esta moeda. Curioso, ele era um assassino. Porém, a despeito disso, a sua religiosidade não permitia fazer uma moeda com seu próprio rosto, com medo de quebrar o mandamento que proibia a idolatria e a fabricação de imagens de escultura. Religioso por um lado, assassino por outro. Maravilha. E aquela última lá, para terminar? Bom, essa aqui que nós temos é uma dracma de prata. Judas ganhou 30 moedas dessa para trair o Salvador. Curioso que essa dracma de prata, ou 30 delas, representaria um valor hoje que não seria suficiente para comprar nenhuma motocicleta usada. Foi justamente isso que custou a traição do Filho de Deus, do Salvador da humanidade. Rodrigo, então muito obrigado por estar aqui, por participar do programa Está Escrito, trazer esses artefatos e que Deus possa continuar abençoando você no seu trabalho. Isaac Newton amava estudar a Bíblia e aprendeu por conta própria a ler a Bíblia nos originais grego e hebraico. Ao ler o livro de um profeta do Velho Testamento chamado Naum, lá no capítulo 2, verso 4, leu o seguinte: